Ela pediu para eu não esquecer de avisar que tem essa linha. Então vamos lá. Vamos liberar os irmãos para essa linha. E eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs que, com muito amor, cuidam dessa salinha. Os irmãos sabem que geralmente eu tiro 15 minutos do culto para fazer uma aula de escola dominical, mas eu não vou fazer isso hoje, eu vou apenas fazer algo diferente. Enquanto as crianças estão se movendo, queria pedir a gentileza de você abrir um texto rapidinho, que é Lucas capítulo 16. E na verdade eu vou falar 5 minutos sobre os dízimos. Vocês sabem, quem já assistiu mais de um culto nessa igreja, sabe que a gente simplesmente termina o louvor, anuncia as ofertas, os irmãos vêm rapidinho aqui na frente, com muita alegria, a gente canta, e a gente encerra rapidinho. A gente não faz leitura, a gente não prega, a gente não fala nada sobre o dízimo. Mas essa semana o Senhor falou comigo que eu precisava falar. Então, eu quero ler rapidinho e falar 5 minutos em Lucas 16, os versos 5 a 7. Nós temos a parábola do mordomo infiel e, na verdade, nós somos os mordomos. Mordomo significa administrador, aquele que administra os bens de alguém. Às vezes a gente vem entregar as ofertas e os dízimos como uma coisa muito corriqueira, uma coisa muito normal, mas o Senhor gostaria que a gente lembrasse que existe algo mais profundo acontecendo nesse momento. Esse mordomo é convocado a prestar contas e no verso 5, eu quero só esses 3 versículos, porque tem uma mensagem neles. Em Lucas 16, 5, chamando a cada um dos devedores do seu senhor. E a primeira coisa aqui é que essas pessoas devem ao seu patrão. E eu estou me referindo a mim e a você. E a pessoa que nós devemos aqui é a Deus. E a pergunta já pode ser colocada: quanto nós devemos ao Senhor? Quanto? E então ele perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu Senhor? E ele respondeu: 100 cados de azeite. Então esse administrador disse: toma a tua conta, assenta-te e escreve 50. E perguntou ao outro: e você, quanto você deve? Ele respondeu: eu devo 100 coros de trigo. E ele disse: toma a tua conta e escreve 80. Em outras palavras, as pessoas estão pagando menos do que devem. E é essa a ideia que está aqui. E o outro problema que está aqui é que o próprio administrador é quem diz: se você deve 100, pague só 80. Se você deve 80, pague só 50. E essa semana eu estava orando e o Senhor disse para mim: você geralmente não fala muito sobre os dízimos. Você sabe que tem várias pessoas na igreja que não entregam os dízimos ao Senhor. E você está sendo conivente com elas. Eu falei: ops. Aí pegou para mim. Pegou para mim, porque a gente se torna conivente daquele que não está entregando o que é do Senhor. E eu quero dizer para você que enquanto eu orava, o Senhor falou comigo sobre o espírito que rouba os dízimos do Senhor. Quando nós lemos em Malaquias 3, ele começa com a pergunta: roubará o homem a Deus? E você pode pensar que, na verdade, é o homem, só o homem em si, que está roubando. Mas a verdade é que tem um espírito. Pastor Wagner, abaixa um pouquinho o número 1. Tem um espírito que conversa com as pessoas e dizem para elas: você não vai sobreviver sem esses 10%. Se você deve 100 para Deus, pague apenas 40. Se você deve 100, pague apenas 80. E alguém está conversando com você para você pagar a Deus menos do que você deve.
E a pergunta do Espírito Santo é: quanto você deve, quanto você está pagando? E eu não vou pregar sobre os dízimos hoje, porque o Senhor falou que eu devesse tirar um domingo para pregar e para ensinar sobre isso. Não vai ser hoje. Mas eu não queria deixar passar o momento dos dízimos sem a gente enfrentar que há uma batalha espiritual contra os dízimos na casa do Senhor no momento da oferta. Você que já venceu esse demônio, não sabe que tem um irmão do seu lado que está numa tremenda guerra. E é uma guerra de culpa, é uma guerra de uma batalha que ele sabe que ele deveria ir lá na frente, mas ele não está indo. Ele sabe que ele deveria entregar, mas ele não está indo. Então há uma guerra de acusação, há uma guerra de culpa, há uma guerra onde o espírito do roubo está roubando os dízimos do Senhor. Agora, deixe-me contextualizar melhor a situação em 2 minutos. Você não precisa abrir a Bíblia, mas em 1 Reis capítulo 18, o profeta Elias vai enfrentar os profetas de Baal. São 450 profetas, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, são 850 homens que estão fazendo um sacrifício a Baal. Nesse tempo em Israel, muitos israelitas ofereciam muitos sacrifícios a Baal. Deixe-me falar sobre o altar do Senhor. Que quando Elias chegou, o altar estava quebrado. Altar é lugar de colocar ofertas. As pessoas ofereciam um sacrifício. Altar é este lugar onde a gente vem, e é interessante porque aqui na igreja nós temos o costume, em várias igrejas tem o seu costume, por exemplo, quando eu vou numa igreja bem grande, americana, eles têm aqueles baldes que vão passando no banco e a pessoa fica sentadinha e ela vai colocando. Talvez a nossa igreja vai chegar no momento que vai ter que fazer isso, quando ela ficar muito grande, mas enquanto ela é pequena, eu acho que é um valor muito grande em você levantar do lugar, caminhar o corredor, vir até o altar e depositar a oferta aqui, porque esse momento é um momento em que o altar do Senhor está sendo erguido. É um momento em que o altar do Senhor está sendo alimentado com uma oferta. Pastora, vem pregar comigo aqui. Com alegria. Fala da pastora Mary ou Betty? A que destrói os altares. Americana. Esqueci o nome dela. É uma pastora muito poderosa lá do Caribe, não é? Da Jamaica. E ela é uma poderosa na libertação. O que você viu de novo nela que a gente aprendeu, que adicionou no nosso Ministério de Libertação? Ela sempre ministra contra os altares que os espíritos levantaram na vida das pessoas, com o nome das pessoas, com o nome da família das pessoas, e ela sempre, na hora que ela ministra isso, a gente vê assim como os espíritos ficam loucos quando destrói o altar deles. E a pergunta que eu ia fazer é exatamente isso. Ela manda o anjo. Ela pede ao Senhor para enviar o anjo no lugar onde está aquele altar e para derrubar aquele altar que foi erguido. O altar de miséria, o altar de pobreza, o altar de enfermidade, os altares que são erguidos contra as famílias que estão ali, que ela estava fazendo o trabalho de libertação. Levanta o número 2 aí para mim. Número 2. Pastora, quando o Espírito está manifestado numa pessoa e ela pediu o anjo para ir lá quebrar o altar, qual é a reação dos demônios? Ficam desesperados. Eles pedem, não. Não destrua o meu altar. Yes. Por quê? Porque eu recebi várias ofertas. Porque eu recebi, tem muitos que falam que recebeu muito dinheiro, muita oferta naquele altar, para que a vida da pessoa permanecesse daquela forma. E aí, na verdade, a gente vê os demônios procurando o altar, não é isso mesmo? E aí depois, quando ela fala assim, vai lá, procura lá o altar, ele falou, já acabou, destruiu tudo. Então No mundo espiritual, enquanto está se falando, está acontecendo. Enquanto o anjo de Deus está indo lá roubar as ofertas que a família entregou, e eu queria que você pensasse agora, em quantas ofertas sua família dedicou ao diabo em gerações passadas. Eu queria que você pensasse quantos altares foram erguidos na nossa família
a Satanás e quantas ofertas foram dadas a ele, não só oferta de encruzilhada, mas eu estou falando de idolatria, palavrões, maldições, dinheiro na cachaça, dinheiro em prostituição, em drogas, todas essas ofertas. Eu queria perguntar ao Senhor, eu queria perguntar à igreja aqui agora, se nós colocássemos no mundo espiritual 2 altares aqui, o altar do Senhor e o altar dos demônios, e nós fôssemos comparar qual altar recebeu mais ofertas, só pensa aí agora rapidinho. Como? Não precisa muito tempo para pensar que a gente sabe que o altar do inimigo recebeu muitas ofertas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te falar por que o demônio rouba os dízimos do Senhor. Porque é uma oferta que é depositada no altar do Senhor. E o diabo tem medo de altar. Vou te falar por quê. Quando Elias chegou para destruir o altar de Baal, ele enfrentou a maior guerra espiritual que ele podia ter enfrentado em Israel. Porque o altar mais forte domina o povo. O altar mais forte domina a região. Quando Elias chegou em Israel naquele momento, ele estava derrubando os altares que os principados governavam a apostasia em Israel. E o altar do Senhor estava quebrado. Não tinha ofertas, cheio de poeira. E as pedras estavam derrubadas. O povo já não ofertava no altar do Senhor. Não é o caso hoje, porque nós estamos ofertando no altar do Senhor. Mas a minha pergunta é, qual o altar está recebendo mais ofertas? Ei, nós estamos em Massachusetts, no estado que tem a cidade de Salem. Nós acabamos de sair do Halloween. Quantas ofertas você acha que o altar de Satanás recebeu em nosso estado? Quantas igrejas você acha que tem em Massachusetts? Bem menos do que as pessoas que ofertam a Satanás. Qual o altar que é mais forte no nosso estado? Faz sentido? Agora, o que nós viemos fazer aqui nessa manhã? Se não depositar nossas ofertas no altar do Senhor. O que nós viemos fazer aqui nessa manhã? Se não dizer ao Senhor, o seu altar receberá todas as minhas ofertas. Se você não entrega a oferta do altar do Senhor, ele está mais fraco. E qual é o altar que domina a região? Qual é o altar que domina o povo? É o altar que recebe mais ofertas. Então, às vezes você pensa que dízimo é uma coisa simples, ofertas é uma coisa simples, mas o espírito que está roubando as ofertas do altar do Senhor, ele tem um propósito: enfraquecer o altar, porque ele quer dominar a região e ele quer dominar o povo nas ofertas que ele recebe do povo. Quem entendeu essa palavra? Agora eu quero orar. Eu e a pastora vamos orar. Nós vamos orar contra um espírito. Nós não oramos contra pessoas, mas nós vamos orar contra esse espírito. Eu quero falar com ele agora, porque ele não é surdo, ele está ouvindo a minha voz. Eu sou autoridade nesse lugar e ele está ouvindo. Eu te confronto nessa manhã, nesse lugar. Espírito que rouba as ofertas do Senhor, não roubará mais. Em nome de Jesus. Espírito que rouba, quem concorda comigo nessa manhã? Amém. Que os espíritos que têm roubado as ofertas do Senhor, e não é só dízimo, é adoração, é a vinda ao culto. Por que ele não deixa você vir no culto? Porque você vai depositar no altar do Senhor, e o altar do Senhor vai ficar mais forte, e se o altar ficar mais forte, vai dominar ele, vai derrubar o altar dele. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Que quando você deixa de vir ao culto, de louvar, de adorar, de dar sua adoração, você está fortalecendo por tabela o outro altar. Você está tirando, negando a oferta do altar do Senhor e fortalecendo o outro altar. Porque tem pouca gente nesse estado que está oferecendo ofertas no altar do Senhor. Nós somos os poucos que precisamos dar todas as nossas ofertas, porque nós somos os únicos que alimentamos o altar do Senhor. Fica de pé nesse momento, por favor, e diz para Deus assim: eu não vou negar as ofertas do altar. Levanta as duas mãos, por favor, nessa manhã. Alguém começa a dizer para Deus: eu me peço perdão por ter negado alguma oferta ao Senhor, seja o dízimo, seja a oferta, ou seja a vinda aos cultos. Eu sou suposto alimentar o altar do Senhor. Eu sou suposto entregar minhas ofertas no altar do Senhor. E nessa hora nós nos arrependemos como igreja
Nós pedimos perdão por todo o roubo dos dízimos. Nós pedimos perdão por todo o roubo das ofertas do Senhor. Nós não vamos negar ao Senhor suas ofertas. Nós não vamos negar ao Senhor seus dízimos. Nós vamos dedicar a adoração dos nossos lábios, a vinda ao culto, o serviço na igreja. Alguém diz: Senhor, eu vou ser fiel. Eu fui chamado para ofertar no altar do Senhor e não vou negar minhas ofertas no seu altar. Alguém levanta as mãos e aí declara: Senhor, eu vou te entregar meus dízimos, minhas ofertas. Vou te dedicar tudo que é teu, não só nesse domingo, mas todos os domingos da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora. Diga comigo agora: Senhor, nós renunciamos o espírito que rouba as ofertas e os dízimos. Agora diga assim: Senhor, o meu nome vai estar na lista dos dízimos. Eita. Amém, aleluia. Alguém glorifica o Senhor por um momentinho, porque nós vamos ofertar agora. Se você não tem um envelope, você pode sentar nesse momento. Eu libero você para nós virmos com alegria no altar. Os diáconos podem vir.